Ele me olhou de cima a baixo, com aquele desprezo que só quem se acha superior consegue ter. Garoto, você não tem experiência, não tem estômago para esse negócio. Seu lugar é lá embaixo, no arquivo morto. E assim fui rebaixado. Minha mesa, que antes ficava no meio do agito do escritório, foi trocada por uma sala empoeirada no porão, cercada por montanhas de papéis amarelados e esquecidos. O cheiro de mofo era o meu novo perfume, e o som dos ratos, a trilha sonora do meu fracasso. Meu chefe, Carlos, um homem cuja ambição era tão grande quanto sua falta de escrúpulos, passava por mim com um sorriso de escárnio. Para ele, eu era só mais um estagiário descartável, um obstáculo insignificante no seu caminho para o poder. A tarefa que ele me deu era um castigo disfarçado de trabalho. Digitalizar e catalogar décadas de arquivos que ninguém mais se importava. Cada pasta que eu abria era um lembrete da minha insignificância. Era um trabalho para me quebrar, para me fazer desistir. E por um tempo quase funcionou. As semanas se arrastavam. Meus amigos me ligavam, me chamavam para sair, mas eu estava cansado demais, desanimado demais. A humilhação era um peso constante nos meus ombros. Eu via os outros estagiários, meus colegas, participando de reuniões importantes, aprendendo, crescendo. E eu estava preso no subsolo, literalmente e figurativamente. Comecei a pensar que Carlos tinha razão. Talvez eu não fosse bom o suficiente. Talvez meu lugar fosse mesmo ali, no meio do que a empresa considerava lixo. Toda vez que eu subia para pegar um café, sentia os olhares de pena. Os sussurros me seguiam pelos corredores. Coitado, o Carlos acabou com ele. A humilhação era pública. Eu era o exemplo do que acontecia com quem não agradava ao chefe. Ele me usou para mandar uma mensagem a todos. Ou você está comigo, ou está no porão. Aquele porão não era apenas uma sala, era uma sentença. Um exílio dentro da própria empresa que eu sonhava em construir minha carreira. Mas em meio a toda aquela poeira e desespero, algo começou a mudar dentro de mim. A raiva inicial deu lugar a uma estranha determinação. Se eles me jogaram no lixo, eu ia vasculhar cada pedaço desse lixo até encontrar algo de valor. Eu não ia dar a Carlos o prazer de me ver desistir. Eu prometi a mim mesmo que sairia daquele porão, não pela porta dos fundos como um fracassado, mas pela porta da frente, de cabeça erguida. E foi essa promessa que me manteve são, digitalizando documento por documento, dia após dia. O trabalho era monótono, mecânico. Digitalizar, nomear, salvar, repetir. Mas por hábito, eu comecei a ler o que estava digitalizando. Eram contratos antigos, atas de reuniões de décadas passadas, relatórios financeiros que já não faziam sentido. Histórias de uma empresa que um dia foi diferente. Histórias de pessoas, de negociações, de vitórias e derrotas. E foi assim, no meio de uma pilha de documentos de uma fusão antiga dos anos 80 que encontrei. A princípio não parecia nada. Um anexo esquecido, um parágrafo perdido em uma linguagem jurídica complexa. Era uma cláusula de sucessão, quase poética em sua obscuridade. Ela estipulava que em caso de uma tentativa de fusão hostil, que colocasse em risco os princípios fundadores da empresa, qualquer funcionário, independentemente do cargo que apresentasse uma solução viável para salvar a autonomia da companhia, teria direito a uma recompensa extraordinária a ser definida pelo Conselho de Administração. Era uma loucura, uma relíquia de um tempo em que os fundadores idealistas tentaram proteger sua criação de predadores corporativos como Carlos. E, coincidentemente, a empresa estava prestes a passar por uma fusão muito desfavorável. Uma fusão arquitetada por Carlos que o beneficiaria pessoalmente, mas que venderia a alma da empresa. Meu coração disparou. Isso era mais do que um documento antigo. Era uma arma. A minha arma. Eu passei a noite inteira pesquisando, cruzando informações, estudando os detalhes da fusão atual. Tudo se encaixava. A manobra de Carlos era, de fato,
hostil aos interesses de longo prazo da empresa. Aquela cláusula esquecida no porão era a chave para impedir o desastre. O porão, que era minha prisão, tinha acabado de se tornar meu quartel-general. O lugar da minha humilhação se transformou no palco da minha vingança. Com a documentação em mãos, meu próximo passo precisava ser calculado. Eu não podia simplesmente aparecer com os papéis. Carlos me destruiria antes que eu pudesse abrir a boca. Eu precisava de aliados. Comecei a pesquisar o conselho de administração. Quem eram eles? Quais eram seus interesses? Encontrei a senhora Almeida, uma das conselheiras mais antigas, conhecida por sua lealdade aos valores originais da empresa. Ela era da velha guarda, alguém que, segundo os arquivos, trabalhou diretamente com os fundadores. Marcar uma reunião com ela parecia impossível para um simples estagiário. Então, usei a única coisa que eu tinha: informação. Descobri nos arquivos um projeto antigo que ela liderou e que foi injustamente engavetado. Enviei um e-mail curto e direto para o seu endereço pessoal, que consegui com muito custo. Senhora Almeida, encontrei algo relacionado ao Projeto Aurora que pode ser do seu interesse, e também algo que pode salvar a empresa. A resposta veio em menos de 1 hora. Meu escritório amanhã às 7 da manhã. Não se atrase. Naquela reunião, eu estava nervoso, mas preparado. Apresentei os fatos de forma clara, sem emoção. Mostrei a cláusula, conectei-a com a fusão atual e expliquei o plano de Carlos. Ela ouviu tudo em silêncio, seus olhos analisando cada palavra, cada documento. Quando terminei, ela apenas me olhou por um longo tempo e disse: Garoto, você tem a coragem que falta em muitos homens neste prédio. Continue seu trabalho no porão. Não fale com mais ninguém. Eu cuido do resto. E assim, a engrenagem da virada começou a girar, silenciosamente, nos bastidores. O grande dia chegou. A reunião final de acionistas para aprovar a fusão. O salão estava lotado. Carlos estava no palco, radiante, fazendo seu discurso triunfante sobre o futuro brilhante que a fusão traria. Ele falava de sinergia, de crescimento, mas todos ali sabiam que ele estava vendendo a empresa por um bônus milionário e uma posição de destaque na nova companhia. Ele era o mestre do espetáculo e a plateia parecia hipnotizada. Quando ele pegou a caneta para assinar o acordo final, as portas do salão se abriram. E lá estava eu. Não mais o estagiário empoeirado, mas vestindo o meu melhor terno, que comprei com o pouco que me restava. Caminhei pelo corredor central em direção ao palco, em silêncio. Todos os olhares se viraram para mim. O sorriso de Carlos congelou. Ele sussurrou no microfone: O que você está fazendo aqui? Segurança! Mas antes que alguém pudesse se mover, a voz da senhora Almeida ecoou pelo salão. Deixem-no falar. Ele tem o direito. Subi ao palco e peguei o microfone. Minha voz tremeu no início, mas depois se firmou. Meu nome é... E nos últimos meses, meu escritório foi o arquivo morto desta empresa. Eu olhei diretamente para Carlos. E lá, no meio do que o senhor considera lixo, eu encontrei a nossa história. E encontrei o nosso futuro. Apresentei a cláusula, a prova da manobra de Carlos e a solução para salvar a empresa. Um plano detalhado, que não só impedia a fusão hostil, mas que reposicionava a companhia no mercado, baseado em projetos e valores que estavam esquecidos naqueles arquivos. O silêncio no salão era absoluto. O choque no rosto de Carlos era impagável. Ele tentou argumentar, me chamar de mentiroso, mas a senhora Almeida projetou os documentos no telão para que todos vissem. A farsa dele desmoronou em tempo real. A votação da fusão foi cancelada. E então, a senhora Almeida pegou o microfone novamente. A cláusula é clara. Ela prevê uma recompensa extraordinária para quem salvar a empresa. E após uma deliberação de emergência, o conselho decidiu. Por sua visão, coragem e lealdade aos nossos princípios, nomeamos este jovem como o novo presidente da companhia, com efeito imediato. O salão explodiu em aplausos. Eu mal conseguia acreditar. Olhei para Carlos
que era escoltado para fora do salão, um homem derrotado. E eu? Eu estava ali, no palco onde ele celebrou seu poder, agora como seu sucessor. O estagiário do arquivo morto. O garoto que ele tentou humilhar e destruir. Naquele dia, eu aprendi que o verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa, mas no conhecimento que você busca e na coragem que você tem para usá-lo. Eles me jogaram no porão esperando que eu desaparecesse. Mas eu saí de lá com as chaves do prédio inteiro. Obrigado por assistirem a essa história. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!